O que você está fazendo aqui? Vicente? Você sabe exatamente o que estou fazendo aqui. Eu poderia perguntar o mesmo, mas a resposta está bem clara. Apague as luzes da entrada e tranque as portas. Hoje ninguém entra sem a minha autorização, ordenou Vicente Ferraz, erguendo a taça de champanhe diante de Marina como se estivesse brindando a própria vitória. O salão principal do Lume, um dos restaurantes mais disputados dos Jardins, brilhava sob centenas de pequenas lâmpadas douradas, mas todas as mesas estavam vazias. Vicente havia reservado o espaço inteiro para uma única mulher e queria que ela entendesse o tamanho do gesto. Então é verdade? Marina perguntou, inclinando-se sobre a mesa, com o sorriso de quem já se via ocupando um lugar que não lhe pertencia. Depois de hoje, você não vai mais precisar se esconder. Vicente afrouxou o nó da gravata e respondeu com uma calma calculada. Isadora vai aceitar. Ela sempre aceita. Marina soltou uma risada baixa. E se ela aparecer? Ele nem chegou a responder. As grandes portas de madeira se abriram com um ruído seco, interrompendo a música. Isadora surgiu no vão, usando um vestido azul escuro sem joias, acompanhada pelo gerente do restaurante e por uma mulher de terno cinza que carregava uma pasta de couro. Vicente ficou imóvel. Marina perdeu o sorriso. O gerente avançou um passo e falou, respeitoso demais para quem se dirigia à esposa esquecida de um cliente. Boa noite, senhora Avelar. A sala reservada está pronta conforme suas instruções. Durante alguns segundos, ninguém respirou direito. Vicente conhecia aquele sobrenome, embora não soubesse explicar de onde. Avelar aparecia em documentos recentes da holding, sempre ligado a uma empresa discreta que comprara parte das dívidas do Grupo Ferraz quando os bancos começaram a fechar as portas. Ele fitou Isadora como se o rosto dela tivesse mudado. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, enfim, a voz mais baixa do que pretendia. Isadora passou os olhos pela mesa decorada com flores brancas, pelas duas taças servidas, pelo estojo de veludo ao lado do prato de Marina. Não havia lágrimas em seu rosto, apenas uma quietude que Vicente nunca aprendera a interpretar. Eu poderia perguntar o mesmo, mas a resposta está bem clara. Marina se levantou devagar. Vicente reservou o restaurante. Você não tem o direito de invadir. Isadora voltou-se para ela. Invadir é entrar onde não se tem autorização. Então olhou para o gerente. Henrique, pode confirmar quem responde pelo contrato de uso exclusivo desta noite? O homem engoliu em seco. O contrato geral do imóvel está sob a administração da Avelar Participações. A reserva do Sr. Ferraz depende da aprovação final da proprietária do fundo. Vicente apoiou as mãos na mesa. Isso é absurdo. Eu paguei pela noite inteira. A mulher de terno abriu a pasta. O pagamento foi recebido. A autorização patrimonial não. A humilhação atingiu Vicente antes que ele entendesse completamente o que estava acontecendo. Não era apenas a presença de Isadora diante da amante. Era a forma como todos no salão pareciam esperar uma decisão dela. Os garçons mantinham distância. O maitre observava em silêncio e até o pianista havia parado de tocar. Vicente caminhou até a esposa, contendo a fúria para não perder o controle diante de Marina. Você preparou isso para me expor? Isadora não recuou. De perto, ele percebeu o cansaço em torno dos olhos dela, mas também algo novo, quase irreconhecível. Eu não preparei o seu jantar, Vicente. Você fez isso sozinho. Ele apontou para a pasta. Então por que trouxe uma advogada? A mulher de terno falou antes que Isadora respondesse. Meu nome é Helena Prado. Represento a Avelar Participações e a senhora Isadora em questões pessoais. Marina cruzou os braços. Questões pessoais? Isso é uma ameaça? Isadora respirou fundo. Não. Uma ameaça serve para impedir algo. Eu vim registrar que certas decisões já foram tomadas. O silêncio que se seguiu pareceu comprimir o ar. Vicente olhou novamente para o estojo de veludo e, num impulso, fechou-o com força. Dentro havia um colar que custara mais do que Isadora gastava consigo mesma em um ano. Pela primeira vez, ele se perguntou se ela sabia disso também. Isadora conhecia cada detalhe daquela noite antes de cruzar a porta. Sabia que Vicente havia pedido o menu mais caro, que escolhera o rótulo preferido de Marina e que ordenara ao gerente que retirasse qualquer fotografia de família exposta no corredor reservado aos sócios. O que ela não previra era a facilidade com que a dor poderia se transformar em lucidez. Durante 6 anos,
Suportara pequenas ausências, telefonemas interrompidos, jantares cancelados e elogios que sempre vinham acompanhados de uma correção. Vicente gostava de dizer que ela era elegante porque sabia não chamar atenção, que era uma boa esposa porque não criava problemas, que tinha sorte por viver ao lado de um homem capaz de proteger, lá do mundo. Agora, diante dele, Isadora percebeu o preço real daquela proteção, tornar-se invisível. "Você quer falar comigo?" Vicente perguntou, olhando para Helena com irritação. "Falamos em casa." Isadora respondeu sem elevar a voz. "Não há mais nada para discutir em casa. A partir desta noite, eu não volto para o apartamento." Marina tentou esconder a satisfação, mas Isadora viu. Vicente, porém, empalideceu. "Você está fazendo uma cena." Ela sustentou o olhar dele. Cena foi reservar um restaurante inteiro para fingir que a sua traição era uma história de amor. Marina deu um passo à frente, o perfume doce chegando antes das palavras. "Você não sabe nada sobre nós." Isadora quase sorriu, não por ironia, mas pelo cansaço de ouvir uma mulher defender uma mentira construída sobre o silêncio de outra. "Sei que você entrou na folha de pagamentos de uma agência contratada pelo Grupo Ferraz 3 meses antes de conhecer oficialmente Vicente. Sei que essa agência dobrou os valores de 4 campanhas e que 2 empresas fornecedoras usam o mesmo endereço fiscal." A cor desapareceu do rosto de Marina. Vicente virou-se para ela. "Do que ela está falando?" Marina respondeu rápido demais. "Ela está tentando nos separar. É óbvio." Isadora fez um gesto para Helena, que retirou da pasta um envelope lacrado. "Não vim entregar uma acusação. Vim entregar uma notificação de preservação de documentos. Nenhum contrato de marketing, hospitalidade ou representação poderá ser destruído, alterado ou transferido até o fim da auditoria." Vicente arrancou o envelope da mão de Helena. "Você não tem autoridade para auditar a minha empresa." Isadora respondeu com uma serenidade que o enfureceu ainda mais. "Talvez seja melhor ler antes de decidir o que eu posso ou não posso fazer." Ele rasgou o lacre, percorreu as primeiras linhas e parou no nome da credora majoritária. Avelar Participações. A mesma empresa que impedira a falência silenciosa do grupo 2 meses antes. O gerente aproximou-se de Isadora e perguntou se deveria encerrar o serviço. Vicente ouviu a pergunta como uma afronta. "Ninguém vai encerrar nada", disse, batendo a mão na mesa. "Este jantar continua." Isadora olhou ao redor, observando as flores, as velas e a equipe que esperava uma ordem. "Continue, então. Mas não aqui." Vicente riu sem humor. "Você vai me expulsar do meu próprio restaurante?" Henrique abaixou os olhos. O lume levava o nome do Grupo Ferraz na imprensa, mas o prédio, a operação e os direitos de exploração estavam vinculados a uma sociedade separada, usada anos antes para garantir empréstimos. Vicente conhecia essa estrutura, embora jamais tivesse se preocupado em saber quem comprara as garantias quando a dívida mudara de mãos. "A casa não é sua", Isadora disse. "Nunca foi. Sua empresa apenas operava o espaço enquanto cumprisse as obrigações." Marina segurou o braço dele. "Vamos embora. Ela quer te provocar." Vicente se soltou. "Cale a boca por 1 minuto." A frase atingiu Marina como um tapa invisível. Isadora notou o medo no olhar dela e compreendeu que aquele jantar talvez não fosse apenas uma celebração romântica. Havia pressa demais, luxo demais, ansiedade demais. Alguma coisa seria proposta naquela mesa, além de um futuro a 2. Vicente dobrou a notificação e a enfiou no bolso interno do paletó. "Quem é você?" perguntou, e a pergunta saiu tão sincera que por um instante Isadora quase sentiu pena. Ela lembrava do homem que conhecera num congresso de arquitetura hoteleira em Belo Horizonte, antes de ele assumir a presidência do grupo. Naquela época, Vicente ainda ouvia, ainda fazia perguntas, ainda dizia admirar a maneira como ela enxergava oportunidades onde os outros viam prédios vazios. Depois do casamento, transformara a inteligência dela em um detalhe doméstico, algo útil para escolher cores, receber convidados e sorrir em fotografias. "Sou a mulher com quem você dormiu por 6 anos, sem nunca se perguntar o que ela fazia quando saía cedo de casa", respondeu. Vicente franziu a testa. "Você disse que administrava investimentos da sua família. E você nunca perguntou quais." Marina interrompeu, impaciente. "Isso não muda o fato de que ele escolheu ficar comigo." Isadora voltou-se para ela. "Não estou disputando, Vicente. Estou encerrando o que ainda liga meu nome ao dele."
A resposta deveria ter aliviado Marina, mas produziu o efeito contrário. Ela apertou a bolsa contra o corpo. Vicente percebeu, pela primeira vez naquela noite, os três entenderam que a verdadeira disputa não era por um homem. Helena indicou a sala privada ao fundo, onde os documentos finais aguardavam. Isadora pediu alguns minutos a sós com Vicente. Marina protestou, mas ele a silenciou com um olhar e seguiu a esposa por um corredor revestido de madeira escura. Assim que a porta se fechou, a postura dele mudou. A raiva cedeu espaço a uma ansiedade quase física. Quanto da dívida está nas mãos da Avelar? Isadora tirou os brincos discretos e os colocou sobre a mesa, gesto antigo que fazia quando precisava pensar com clareza. O bastante para exigir transparência. Não o bastante para destruir você sem destruir centenas de empregos junto. Vicente se aproximou. Então foi você quem aprovou a prorrogação do crédito? Ela confirmou com um movimento de cabeça. Por quê? Isadora demorou a responder. Porque eu ainda acreditava que o homem com quem me casei estava perdido, não corrompido. Ele sentiu a frase como uma sentença. E agora? Agora eu não sei. Vicente apoiou a mão no encosto de uma cadeira. Você investigou Marina pelas minhas costas. Não. Eu investiguei contratos suspeitos. Marina apareceu no caminho. Ele desviou os olhos e Isadora percebeu que havia algo que ele ainda não dizia. O que você ia anunciar esta noite? Perguntou. Vicente permaneceu calado por tempo demais. Do lado de fora, ouviu-se o som agudo de uma taça quebrando. Marina falava ao telefone, num sussurro nervoso que atravessava a porta. Vicente saiu primeiro. Ela encerrou a ligação ao vê-lo e tentou sorrir. Foi só um acidente. Isadora observou o aparelho ainda aceso na mão dela e reconheceu, na tela, o logotipo de uma empresa que aparecia nos relatórios da auditoria. Antes que pudesse dizer algo, o celular de Helena vibrou. A advogada leu a mensagem e seu rosto endureceu. Isadora, precisamos ir agora. Vicente se interpôs. O que aconteceu? Helena hesitou, mas Isadora fez um gesto para que falasse. Alguém tentou autorizar uma transferência emergencial usando uma procuração vinculada ao Grupo Ferraz. O Destino é uma das empresas sob investigação. Marina ficou branca. Vicente olhou para ela, depois para Isadora. Isso não faz sentido. Só 3 pessoas têm acesso a essa assinatura. Isadora fechou a pasta devagar. Você, seu diretor financeiro e sua esposa. A frase caiu entre eles como uma lâmina. Vicente deu um passo para trás, entendendo a armadilha antes de saber quem a montara. Se a transferência fosse concluída, todas as provas apontariam para Isadora. Marina apertou o telefone com tanta força que os dedos ficaram pálidos. Isadora abriu a porta do salão e disse, sem olhar para nenhum dos dois, agora você entende por que eu vim antes que o jantar terminasse. A transferência ainda estava pendente quando Isadora entrou no carro de Helena, mas faltavam menos de 11 minutos para o sistema bancário concluir a operação. Vicente apareceu ao lado da porta antes que o motorista partisse e segurou a maçaneta com força. Eu vou com vocês. Isadora olhou para ele através do vidro aberto. A gravata estava torta, o rosto perdera a arrogância, e pela primeira vez em muitos anos, ele parecia não saber qual ordem dar. Marina está esperando, ela disse. Vicente lançou um olhar para a entrada do restaurante, onde Marina permanecia parada sob a luz dourada, abraçada à própria bolsa. Ela pode esperar. Helena inclinou-se para a frente. Precisamos decidir agora. A operação pode ser interrompida pela credora, mas será necessário registrar uma contestação formal e assumir responsabilidade pela suspensão. Vicente abriu a porta e entrou sem ser convidado. O espaço ficou pequeno demais para os 3. Suspenda tudo, ele ordenou. Isadora virou o rosto para ele. Não é você quem decide. Helena entregou o tablet à cliente. Na tela apareciam o valor, a empresa de destino e a autorização emitida em nome de Isadora. Bastava tocar em um campo para bloquear temporariamente todas as contas operacionais ligadas à transação. Isso protegeria o dinheiro, mas poderia atrasar pagamentos de funcionários e fornecedores na manhã seguinte. Isadora respirou fundo e escolheu uma opção mais limitada. Bloqueie apenas as contas relacionadas a esses contratos. Vicente protestou. É arriscado. Ela confirmou a ordem. Também é arriscado destruir centenas de famílias para proteger o orgulho de 3 pessoas. O carro avançou pelas ruas de São Paulo, enquanto Helena conversava com a equipe de auditoria. Isadora manteve os olhos no movimento da cidade.
mas sua mente permanecia no restaurante, não na imagem de Vicente ao lado de Marina, e sim na procuração usada para incriminá-la. O documento havia sido assinado 6 meses antes, quando ela autorizara o marido a representá-la em uma negociação imobiliária da família. Na época, Vicente dissera que era apenas uma formalidade. Isadora, cansada de transformar cada decisão conjugal em uma disputa, assinara sem examinar todas as possibilidades de uso. Aquela confiança agora voltava contra ela. Quem tinha acesso ao original? Helena perguntou depois de encerrar a ligação. Vicente, o escritório do grupo e eu. O marido ergueu a voz. Está insinuando que eu usei a procuração? Isadora respondeu sem olhar para ele. Estou dizendo que você deixou gente demais circular por documentos que não compreendia. A acusação atingiu o ponto mais sensível de Vicente. Desde que assumira o Grupo Ferraz, construíra a imagem de um presidente que conhecia cada número e antecipava cada risco. Admitir que alguém operava por baixo de suas decisões era pior do que admitir a traição. Gustavo controla os acessos financeiros, ele disse. Gustavo está fora do país, Helena informou. O sistema registra uma tentativa feita de São Paulo. Vicente ficou em silêncio. Isadora percebeu que ele já suspeitava de alguém, mas ainda não tinha coragem de pronunciar o nome. Chegaram ao escritório da Avelar Participações pouco antes da meia-noite. O prédio não exibia letreiros luxuosos nem o sobrenome da família na fachada. Ocupava apenas 2 andares de uma torre discreta na região da Faria Lima, protegida por portas de vidro fosco e uma recepção silenciosa. Vicente observou tudo com atenção, como se procurasse sinais de que aquele lugar não poderia pertencer à mulher que dividira sua cama. Isadora atravessou o corredor cumprimentando analistas pelo nome, perguntou sobre contratos específicos e recebeu relatórios sem precisar explicar quem era. Cada gesto retirava uma camada da realidade confortável que Vicente construíra sobre ela. Há quanto tempo você trabalha aqui? Ele perguntou quando entraram na sala de reuniões. Desde antes do nosso casamento. Ele parou diante da mesa. Você mentiu para mim. Isadora pousou a bolsa sobre uma cadeira. Eu disse que administrava investimentos da minha família. Você concluiu que eram pequenos porque isso combinava com a versão de mim que preferia enxergar. Helena pediu que os dois deixassem a discussão para depois e projetou os registros da operação. A autorização fora preparada 3 dias antes, mas ativada naquela noite, exatamente no horário em que Vicente estaria no restaurante. Quem planejara aquilo conhecia sua agenda, sabia que Isadora poderia aparecer e contava com o caos emocional para atrasar qualquer reação. Não era um roubo improvisado. Era uma armadilha construída para que a esposa parecesse vingativa, instável e financeiramente desonesta. Durante as 2 horas seguintes, Isadora trabalhou ao lado dos auditores enquanto Vicente observava. Ela não se comportava como uma herdeira mimada, nem como uma esposa em busca de revanche. Fazia perguntas precisas, separava fatos de hipóteses e recusava qualquer conclusão que não tivesse prova. Quando um analista sugeriu bloquear toda a operação do Grupo Ferraz, ela negou novamente. Os funcionários não participaram disso. Os hotéis precisam abrir pela manhã. Vicente sentiu uma vergonha inesperada. Naquela mesma tarde, ele autorizara gastos absurdos para impressionar Marina, enquanto o grupo negociava prazos com fornecedores. Ainda assim, Isadora pensava primeiro nas pessoas que ele costumava reduzir a linhas de custo. Você sabia que estávamos tão perto de perder liquidez? Perguntou. Ela demorou a responder. Eu sabia que havia problemas. Não sabia que você os escondia do conselho. Vicente apertou os lábios. Eu estava tentando evitar pânico. Você estava tentando evitar parecer fraco. Ele se levantou bruscamente, mas não encontrou uma resposta. Desde menino, aprendera com o pai que homens da família Ferraz não demonstravam dúvida. Augusto Ferraz tratava qualquer hesitação como incompetência e qualquer pedido de ajuda como vergonha. Vicente crescera jurando que jamais seria humilhado diante de ninguém. Sem perceber, transformara o casamento no único lugar onde podia exercer controle absoluto. Isadora sempre cedia, e ele confundira delicadeza com submissão. Pouco depois das 2 da manhã, a transferência foi definitivamente interrompida. A equipe conseguiu preservar os registros e identificou que o pedido passara por uma agência intermediária ligada às campanhas de Marina. Ainda não havia prova de que ela dera a ordem, mas o vínculo era forte demais para ser ignorado. Vicente pegou o celular e ligou para ela. Marina atendeu apenas na 3ª tentativa. Onde você está?
Ele perguntou. Do outro lado, houve uma pausa curta. No meu apartamento. Você me abandonou naquele restaurante como se eu fosse uma criminosa. Vicente olhou para Isadora antes de responder. Uma empresa ligada a você tentou transferir dinheiro usando a procuração dela. Marina soltou uma risada ferida. E você acredita nisso? Isadora controla essas pessoas. Ela pode fabricar qualquer coisa. Isadora continuou lendo um relatório, mas ouviu cada palavra. Quero que venha ao escritório pela manhã, Vicente disse. Leve seus contratos e todos os acessos que recebeu da equipe de comunicação. Marina elevou a voz. Depois de tudo que fiz por você, vai me interrogar porque sua esposa decidiu bancar a mulher poderosa? A frase fez Vicente fechar os olhos. Venha às 9. Ele desligou antes que ela respondesse. Isadora percebeu o conflito no rosto dele e perguntou. Ainda quer protegê-la? Vicente encarou a tela apagada. Quero entender. Ela recolheu os documentos. Você sempre chama de entendimento o tempo que leva para aceitar uma verdade que não lhe agrada. Ao amanhecer, Isadora voltou ao apartamento onde vivera com Vicente. Não foi buscar explicações, mas roupas, documentos pessoais e uma pequena caixa guardada no fundo do armário. O marido a acompanhou em silêncio. O penthouse parecia diferente sem funcionários, sem música ambiente e sem as luzes cuidadosamente programadas para impressionar visitas. Isadora abriu a mala sobre a cama e começou a dobrar peças simples. Vicente ficou junto à janela, olhando os prédios despertarem. Você planejava me deixar antes desta noite? Ela não parou o que fazia. Planejava descobrir se ainda havia alguma coisa para salvar. Ele se aproximou. E havia. Isadora segurou uma blusa entre as mãos, lembrando-se de uma manhã em que Vicente a ajudara a escolher, lá para uma viagem ao Rio. Naquele tempo, ele ainda a beijava no elevador e ligava durante reuniões apenas para ouvir sua voz. A memória doeu mais do que a imagem de Marina. Não sei quando você deixou de me ver, respondeu. Talvez eu também tenha ajudado. Cada vez que você ignorava uma opinião minha, eu falava menos. Cada vez que me tratava como decoração, eu fingia que não importava. Achei que preservar a paz fosse preservar o casamento. Vicente baixou a cabeça. Eu nunca quis que você se sentisse assim. Isadora fechou a mala. Você não precisava querer. Bastava não se importar. Ele tentou tocar o braço dela, mas Isadora recuou antes do contato. O gesto o atingiu com mais força do que qualquer acusação. Eu errei com Marina, Vicente disse, mas o que aconteceu na empresa é outra coisa. Podemos separar os assuntos. Isadora o encarou. Foi isso que você fez durante meses. Separou a amante do casamento, os luxos das dívidas, as mentiras das consequências. Agora tudo chegou à mesma mesa. Vicente sentou-se na beirada da cama. O jantar não era para anunciar um divórcio. Ela permaneceu imóvel. Então o que era? Ele hesitou. O silêncio confirmou que a pergunta atingira um ponto perigoso. Marina queria que eu aprovasse uma parceria com uma rede de eventos. Disse que conseguiria investidores e exposição internacional para os restaurantes. Isadora compreendeu imediatamente. A empresa de eventos aparecia entre as destinatárias dos contratos inflados. O colar era uma recompensa? Vicente desviou o olhar. Era para fazê-la sentir que eu confiava nela. Isadora soltou o ar lentamente. Você reservou um restaurante inteiro, colocou a operação da empresa em risco e humilhou sua esposa para convencer uma mulher de que confiava nela. E nem percebeu que era você quem estava sendo usado. Vicente levantou-se, ferido. Não fale comigo como se eu fosse um idiota. Então pare de agir como um. Isadora levou a mala até a sala. Sobre o aparador havia uma fotografia do casamento, tirada na fazenda da família dela, perto de Campinas. Na imagem, Vicente sorria com uma sinceridade que parecia pertencer a outro homem. Ela virou o porta-retrato para baixo, mas não o levou. Vicente observou o gesto. Onde vai ficar? No apartamento da minha mãe por alguns dias. Sua mãe sabe da Avelar? A pergunta revelou que ele ainda tentava medir o tamanho do segredo. Isadora quase riu. Minha mãe fundou a empresa com meu pai. Vicente ficou parado, absorvendo mais uma parte da vida que nunca se dera ao trabalho de conhecer. O pai de Isadora morrera após uma longa disputa empresarial com antigos sócios. O episódio fora transformado em espetáculo público e ela aprendera a associar exposição à perda. Por isso preservava o anonimato, evitava entrevistas e permitia que outros ocupassem o centro dos salões. A descrição que Vicente chamava de passividade
Nascera de uma ferida que ele nunca perguntou se existia. Por que você não me contou tudo? Ele insistiu. Porque eu queria saber se você me amava quando eu não podia ampliar o seu poder. Isadora abriu a porta. Agora eu já sei. Às 9 em ponto, Marina não apareceu no escritório. Também não respondeu às ligações de Vicente. Helena enviou uma equipe para preservar os arquivos da agência, mas encontrou a sala fechada e parte dos computadores removida durante a madrugada. A notícia chegou quando Isadora terminava de assinar a separação provisória de seus bens pessoais. Vicente entrou na sala sem bater, segurando um documento impresso. Ela fugiu. Helena pegou a folha. Era o registro de embarque de Marina para Salvador, emitido menos de 1 hora antes. Isadora sentiu a primeira pontada de dúvida. Fugir tão depressa parecia confirmar culpa, mas também podia ser exatamente o que alguém queria que todos acreditassem. A mais, Vicente disse, Gustavo não está fora do país. O passaporte dele não foi usado. Helena ergueu os olhos. Então alguém falsificou a agenda do diretor financeiro. Isadora compreendeu que o esquema era maior do que Marina e que o acesso à procuração vinha de dentro do núcleo executivo. Ainda assim tomou uma decisão que contrariou Helena. Não vamos tornar isso público. Vicente perguntou por quê. Porque quem estiver por trás disso precisa acreditar que ainda não sabemos o bastante. Ela entregou ao marido uma cópia da suspensão dos contratos. A partir de agora você não autoriza nenhum pagamento sem dupla validação. Vicente recebeu o documento, desconfortável com a inversão de posições. E você vai trabalhar comigo? Isadora fechou a pasta. Vou proteger a empresa. Não confunda isso com proteger você. Naquela tarde, enquanto Vicente retornava à sede do grupo para enfrentar o conselho, Isadora recebeu no celular uma mensagem enviada por um número desconhecido. Não havia texto, apenas uma fotografia. A imagem mostrava Marina entrando no carro de Gustavo Nunes no estacionamento de um hotel 3 semanas antes. No banco traseiro, entre os dois, estava a mesma pasta de couro usada para guardar a procuração original de Isadora. Segundos depois, chegou uma segunda mensagem. Eles sabem quem você é. O restaurante foi apenas o começo. Isadora tentou ligar para o número, mas a linha já não existia. Helena ampliou a fotografia e apontou para o reflexo no vidro do carro. Havia uma terceira pessoa observando a cena, alguém cuja silhueta parecia familiar. Isadora sentiu o coração acelerar quando reconheceu o anel largo na mão do homem refletido. Era uma peça de família usada há décadas pelos presidentes do Grupo Ferraz. Vicente guardava o dele numa gaveta. O único outro exemplar pertencera ao pai. O anel não prova que Augusto estava naquele estacionamento, disse Vicente, embora sua voz revelasse que ele mesmo não acreditava no que acabara de afirmar. A fotografia ampliada ocupava a tela da sala de reuniões da Avelar Participações e o reflexo no vidro mostrava apenas parte de um terno escuro, uma mão fechada e a pedra negra cercada por ouro do anel presidencial dos Ferraz. Isadora apoiou as 2 palmas sobre a mesa. Você disse que só existem 2 exemplares. Vicente desviou os olhos. O meu está guardado no apartamento. Helena fechou a imagem e perguntou quando Augusto usara a peça pela última vez. Vicente lembrou-se do jantar do aniversário do grupo, 4 meses antes, quando o pai surgira diante dos acionistas depois de quase 1 ano afastado por problemas cardíacos. Naquela noite, Augusto fizera um discurso sobre lealdade, tradição e inimigos escondidos dentro da família. Todos aplaudiram. Isadora, porém, recordava-se de outra coisa. O modo como o sogro a observara quando alguém mencionara a Avelar Participações. Meu pai sabe quem você é, Vicente admitiu. Isadora sentiu o estômago apertar. Desde quando? Ele respirou fundo. Talvez desde antes do nosso casamento. A resposta não apenas transformava Augusto em suspeito, transformava 6 anos de matrimônio numa história cujas regras Isadora jamais conhecera. Vicente contou que, quando apresentou Isadora à família, Augusto reconheceu imediatamente o sobrenome da mãe dela, mas pediu ao filho que não comentasse o assunto. Disse que os Avelar eram investidores discretos, marcados por antigas disputas e ressentimentos empresariais, e que trazer essas feridas para o casamento só criaria desconfiança. Na época, Vicente interpretara o silêncio do pai como prudência, agora parecia estratégia. Por que você obedeceu? Isadora perguntou, sentindo uma dor mais funda do que raiva. Vicente se levantou e caminhou até a janela. Porque passei a vida obedecendo sem chamar isso de obediência. Augusto assumira o comando do Grupo Ferraz
ainda jovem, e construíra uma reputação de homem capaz de salvar hotéis falidos, transformar propriedades decadentes e esmagar concorrentes. Para o filho, ele fora professor e juiz. Quando Vicente errava, não recebia orientação, mas desprezo. Quando acertava, ouvia que apenas cumprira sua obrigação. Você sempre dizia que não precisava da aprovação dele, Isadora lembrou. Vicente soltou uma risada amarga. Era o que eu precisava repetir para continuar buscando essa aprovação. Helena interrompeu antes que a conversa se transformasse numa confissão conjugal. O conselho do Grupo Ferraz convocara uma reunião emergencial para aquela manhã. Augusto confirmara a presença. Se ele estiver por trás da tentativa de transferência, vai querer controlar a narrativa antes que encontremos provas. Ela alertou. Isadora recolheu os documentos. Então vamos ouvi-lo enquanto ele ainda acredita que estamos com medo. A sede do Grupo Ferraz estava cercada por jornalistas quando chegaram. Alguém vazara que a empresa enfrentava uma crise de liquidez e que uma credora desconhecida assumira controle sobre contratos estratégicos. As câmeras se voltaram para Vicente, mas logo perceberam Isadora ao lado dele. Senhora Ferraz, a senhora está se separando do presidente do grupo? Gritou uma repórter. Outra perguntou se a crise fora causada por uma disputa conjugal. Vicente tentou guiá-la pela entrada lateral, mas Isadora parou por um segundo. Ela conhecia aquele mecanismo. Primeiro transformavam uma mulher em personagem emocional. Depois descartavam qualquer prova apresentada por ela como vingança. A empresa responderá pelos seus números e pelas suas decisões, declarou com firmeza. Minha vida pessoal não será usada para esconder responsabilidades corporativas. A frase foi suficiente para mudar o tom das perguntas. Dentro do elevador, Vicente disse que ela não deveria ter falado. Se eu não falar, alguém falará por mim. Ele apertou o botão do último andar. Meu pai vai usar qualquer frase contra você. Isadora sustentou o olhar dele. Seu pai já vem usando o meu silêncio há anos. Quando as portas se abriram, Augusto os esperava no corredor, apoiado numa bengala de madeira escura. Apesar dos cabelos brancos e do rosto mais magro, sua presença ainda fazia diretores endireitarem a postura. O anel negro brilhava em sua mão direita. Augusto cumprimentou o filho sem afeto e olhou para Isadora como quem finalmente reconhecia uma adversária que fingira não existir. A filha de Otávio Avelar decidiu sair das sombras, disse. Vicente fechou a porta da sala do conselho. O senhor sabia da empresa dela. Augusto sentou-se na cabeceira. Eu sabia que a família Avelar nunca abandonaria completamente os negócios. Isadora permaneceu de pé. Meu pai confiou em algumas pessoas erradas. Isso não significa que nossa família tenha desaparecido. Por um instante, uma sombra atravessou o rosto de Augusto. Seu pai confundia a honestidade com superioridade moral. A hostilidade confirmou que o conflito era anterior ao casamento. Décadas antes, Otávio Avelar participara de um consórcio com os Ferraz para recuperar hotéis históricos. Quando descobriu que custos haviam sido artificialmente inflados, retirou-se do projeto e ameaçou denunciar a operação. Pouco depois, perdeu investidores, enfrentou processos e viu a reputação da empresa desmoronar. Augusto jamais fora formalmente acusado, mas saíra fortalecido. Isadora compreendeu por que sua mãe sempre mudava de assunto ao ouvir o sobrenome Ferraz. Foi o senhor quem destruiu meu pai? Perguntou. Augusto não elevou a voz. Seu pai destruiu a si mesmo quando escolheu lutar sem calcular o preço. Vicente bateu a mão na mesa. Chega. O que o senhor tem a ver com Marina e Gustavo? O velho ergueu os olhos e pela primeira vez pareceu surpreso por ser confrontado pelo próprio filho. A reunião começou diante dos demais conselheiros, mas logo se transformou num julgamento de Isadora. Augusto apresentou cópias da procuração usada na transferência e sugeriu que a credora provocara artificialmente a crise para tomar o controle do grupo por um valor reduzido. 2 diretores repetiram a acusação, enquanto outro exigiu que Vicente afastasse a esposa de qualquer decisão. Isadora percebeu a coordenação entre eles. Não estavam reagindo a uma suspeita, haviam preparado a narrativa. Helena distribuiu os registros preservados e demonstrou que a transferência beneficiaria empresas relacionadas à agência de Marina, não a Avelar. Augusto sequer examinou as páginas. Documentos digitais podem ser manipulados. Isadora aproximou-se da mesa. Então o senhor não terá dificuldade em autorizar uma auditoria independente de todos os contratos dos últimos 5 anos. O silêncio foi imediato. Augusto apertou a bengala,
Não entregarei os arquivos de uma empresa familiar a estranhos. A empresa deixou de ser apenas familiar quando usou dívidas garantidas por investidores externos. Vicente observou o pai e, de repente, reconheceu o mesmo comportamento que usara com Isadora durante anos. Quando não podia responder, diminuía quem fazia a pergunta. Augusto virou-se para o filho. Escolha com cuidado. Ou protege o nome que recebeu, ou entrega ao grupo a mulher que mentiu para você desde o altar. Vicente sentiu o peso de todos os olhares. Isadora não pediu que a defendesse. Essa ausência de pedido tornou a escolha ainda mais difícil. Vicente anunciou que apoiaria a auditoria, mas cometeu o erro que Isadora mais temia. Para justificar sua decisão perante o conselho, revelou que ela controlava a Avelar Participações e detinha a maior parte das garantias do grupo. A informação percorreu a sala como fogo. Um dos diretores enviou uma mensagem sob a mesa, e menos de 5 minutos depois o celular de Helena começou a vibrar com alertas de imprensa. Isadora ficou imóvel, encarando o marido. Você não tinha o direito. Vicente tentou explicar que precisava impedir o afastamento imediato e mostrar aos conselheiros que ela tinha interesse na sobrevivência do negócio. Você queria vencer aquela discussão, ela respondeu, e usou a minha história como ferramenta. Ele a seguiu até o corredor. Eu fiquei do seu lado. Isadora virou-se com os olhos úmidos, mas a voz firme. Não, você escolheu uma versão de mim que servia à sua defesa e entregou o resto ao mundo. Vicente tentou segurar, lá pelo braço, mas soltou antes de tocar. Eu não tive tempo. Você nunca tem tempo para me perguntar. Apenas decide. A revelação pública não era um detalhe. O anonimato da Avelar protegia a mãe de Isadora, preservava negociações e evitava que o antigo conflito com os Ferraz ressurgisse. Em poucos segundos, Vicente destruíra essa barreira para provar ao pai que ainda tinha o controle. Enquanto Isadora saía do prédio cercada por câmeras, Marina telefonou diretamente para ela. A voz da amante não tinha arrogância, apenas medo. Não desligue. Eu tenho provas sobre Gustavo e Augusto. Isadora entrou no carro de Helena e ativou o viva-voz. Marina contou que conhecera Gustavo antes de Vicente, quando trabalhava em eventos corporativos. Ele a convencera de que o presidente do grupo precisava de alguém próximo, alguém capaz de influenciá-lo e acelerar contratos que o conselho jamais aprovaria de forma direta. Marina aceitou porque queria dinheiro, prestígio e uma saída da vida em que sempre fora tratada como descartável. No início, acreditou que controlaria a situação. Depois percebeu que Gustavo registrava suas conversas e guardava documentos suficientes para culpar, lá por tudo. Augusto sabia? Isadora perguntou. Houve uma pausa. Ele não falava comigo, mas Gustavo dizia que estava protegendo o legado do fundador. Marina admitiu ter aproximado Vicente das empresas de eventos e ter usado a relação para obter contratos. Negou, porém, ter ordenado a transferência. Eles usaram meu acesso e a sua procuração. Queriam que parecesse uma guerra entre duas mulheres por causa de um homem. Isadora fechou os olhos. Pela primeira vez, Marina pronunciara a verdade central daquela história. Onde você está? A amante deu o endereço de um pequeno hotel próximo ao aeroporto e exigiu proteção em troca dos arquivos. Isadora marcou o encontro para dali a 1 hora. Vicente insistiu em acompanhá-la, mas Isadora recusou. A confiança entre eles estava mais frágil do que nunca, e ela não sabia se o marido conseguiria confrontar provas contra o pai sem tentar protegê-lo. Você acredita em Marina? Ele perguntou no estacionamento. Acredito que pessoas culpadas também podem dizer a verdade quando percebem que serão sacrificadas. Vicente bloqueou a passagem. Meu pai pode ser cruel, mas não arriscaria o grupo. Isadora o encarou. Ele não acha que está arriscando. Acha que está arrancando o controle de todos que considera indignos. Vicente ficou em silêncio. O padrão era familiar demais. Augusto nunca destruía por impulso. Destruía para preservar a ordem que ele próprio definia. Isadora entrou no carro e foi ao encontro acompanhada apenas por Helena e um especialista em segurança da empresa. Quando chegaram ao hotel, o quarto de Marina estava vazio. Não havia sinais de luta. Sobre a cama encontraram um telefone descartável, uma chave de armário e um bilhete escrito às pressas. Ele descobriu que liguei. Não confie no homem que abriu a porta para você. Helena interpretou a frase como referência a Vicente. Isadora, porém, lembrou-se do restaurante. Naquela noite,
O gerente Henrique estava ao lado dela quando as portas foram abertas. Voltaram imediatamente ao lume, mas Henrique não estava trabalhando. O sistema indicava que ele pedira licença naquela manhã e saíra levando uma pequena caixa de arquivos do escritório administrativo. Isadora solicitou as gravações internas e encontrou uma cena registrada horas antes do jantar. Henrique entrava na sala de contratos acompanhado por Gustavo Nunes. Os dois permaneceram lá por 20 minutos. Ao sair, Gustavo carregava uma pasta idêntica que aparecia na fotografia com Marina. A imagem seguinte foi ainda pior. Augusto Ferraz surgiu no corredor sem bengala e entregou um envelope ao gerente. Antes de deixar o restaurante, olhou diretamente para uma das câmeras, como se soubesse que um dia Isadora assistiria à gravação. Helena aproximou a imagem do envelope. Na parte frontal havia um selo antigo da família Avelar, usado apenas nos documentos do pai de Isadora. Dentro do armário indicado pela chave de Marina, encontraram contratos, gravações e uma carta escrita por Otávio poucos dias antes de sua empresa desmoronar. Isadora reconheceu a caligrafia imediatamente. A primeira linha fez suas mãos tremerem. Se esta carta chegar à minha filha, significa que Augusto Ferraz decidiu cumprir a ameaça. Antes que ela pudesse continuar, Vicente entrou no escritório do restaurante e fechou a porta. Seu rosto estava devastado. Meu pai convocou a imprensa, disse. Ele vai anunciar que você roubou o Grupo Ferraz. A coletiva de imprensa começaria em 23 minutos quando Isadora terminou de ler a carta do pai. Otávio não escrevera como um homem derrotado, mas como alguém que tentava deixar um mapa para o futuro. Ele descrevia uma rede de contratos falsamente inflados, propriedades transferidas entre empresas relacionadas e garantias usadas 2 vezes para sustentar expansões que nunca deveriam ter sido aprovadas. No centro de tudo estava Augusto Ferraz, como um homem convencido de que salvar um império justificava destruir qualquer pessoa que ameaçasse sua autoridade. A carta também citava Henrique, então um jovem assistente administrativo que ajudara Otávio a copiar documentos antes de desaparecer do setor. Isadora fechou os olhos por um instante. O gerente do Lume não abrira apenas a porta do restaurante naquela noite, abrira a única passagem ainda existente entre o passado de seu pai e a verdade. Vicente caminhava de um lado para o outro, o celular vibrando sem parar. Se Augusto falar primeiro, ele vai transformar você na inimiga. Isadora dobrou a carta com cuidado. Ele sempre venceu porque obrigava os outros a reagir no terreno escolhido por ele. Helena perguntou o que ela pretendia fazer. Isadora guardou o documento na pasta. Desta vez ele vai falar primeiro e vai mentir diante de todos. A sede do Grupo Ferraz já estava cercada por câmeras quando Augusto entrou no auditório. Atrás dele, um painel exibia o logotipo da companhia e a frase "Compromisso com a Verdade". Isadora assistia à transmissão numa sala menor, acompanhada por Helena, Vicente e 2 auditores independentes chamados às pressas. Augusto começou com a voz firme de sempre. Disse que o grupo sofria uma tentativa hostil de tomada de controle conduzida por uma credora ligada à própria família de seu filho. Afirmou que Isadora usara o casamento para obter informações internas, pressionara bancos e criara uma crise artificial para se apoderar do patrimônio dos Ferraz. Em seguida, apresentou cópias da procuração e insinuou que ela ordenara a transferência bloqueada. Vicente empalideceu ao ouvir o pai chamá-lo de vítima de manipulação emocional. Ele está usando você para me atacar, Isadora disse. Vicente não desviou os olhos da tela. Ele está usando a versão de mim que treinou desde criança. Quando Augusto anunciou que pediria o afastamento imediato do filho e processaria a Avelar Participações, Helena recebeu a confirmação esperada. Henrique aceitara falar por videoconferência desde um local protegido. Isadora levantou-se. Agora. Ela entrou no auditório pela lateral no momento em que um repórter perguntou por que Augusto recusara a auditoria independente. O velho interrompeu a resposta ao vê-la caminhar até o palco. O murmúrio cresceu, mas Isadora não tentou abafá-lo. Esperou até que as câmeras se voltassem para ela. O senhor afirmou que eu provoquei a crise, então vamos começar pelos fatos que existiam antes de meu casamento. Augusto inclinou-se para o microfone. Isto não é um espetáculo familiar. Isadora colocou a carta de Otávio sobre a mesa. Concordo, por isso trouxe auditores, registros bancários, contratos originais e uma testemunha que trabalhou para o senhor. O painel atrás deles mudou. Henrique apareceu na tela, visivelmente abalado.
Contou que, décadas antes, ajudara Otávio a reunir provas sobre garantias duplicadas e pagamentos desviados. Augusto descobrira a investigação e ameaçara responsabilizá-lo criminalmente. Henrique se calara para proteger a mãe doente, mas guardara cópias num arquivo ligado ao futuro imóvel do Lume. Quando a Avelar comprou a dívida e assumiu os direitos do prédio, percebi que talvez a filha dele finalmente tivesse acesso ao que ficou escondido, explicou. Augusto bateu a bengala no chão. Um empregado ressentido e uma carta sem valor não provam nada. Isadora fez um sinal aos auditores. Por isso não dependemos apenas deles. Os documentos projetados em seguida mostravam uma sequência de empresas criadas por antigos executivos dos Ferraz, pagamentos circulares e contratos que retornavam a pessoas ligadas a Augusto. As datas, assinaturas e beneficiários falavam por si. O esquema não existia apenas no passado. Gustavo o adaptara ao presente por meio das campanhas de Marina, usando empresas de fachada para retirar dinheiro e pressionar o grupo até que Augusto pudesse afastar Vicente e reassumir o controle em nome de uma suposta salvação. Marina fora recrutada para influenciar decisões, mas se tornara também o rosto perfeito para receber a culpa quando tudo desse errado. Isadora seria a segunda culpada, apresentada como esposa vingativa e credora oportunista. Augusto permaneceria acima da guerra, pronto para restaurar a ordem que ele próprio destruíra. Um repórter perguntou se havia prova de que o fundador autorizara a operação recente. Helena exibiu mensagens recuperadas do telefone descartável encontrado no hotel. Nelas, Gustavo atualizava alguém identificado apenas como presidente sobre o avanço da transferência e sobre a necessidade de fazer Vicente parecer emocionalmente incapaz. O número de destino estava registrado numa linha privada usada pelo gabinete de Augusto. O velho não negou, apenas olhou para o filho. Tudo o que fiz foi para impedir que você entregasse esta empresa à fraqueza. Vicente atravessou o auditório antes que qualquer assessor pudesse detê-lo. Subiu ao palco e parou diante do pai, sem o paletó, com o rosto marcado por uma noite sem dormir. Fraqueza foi o nome que o senhor deu a tudo que não conseguia controlar. Augusto respondeu que construíra o grupo com décadas de sacrifício e que Vicente o reduzira a festas, aparências e decisões tomadas para impressionar uma amante. A acusação era cruel, mas verdadeira. Vicente não fugiu dela. Eu falhei. Menti para o conselho, traí minha esposa e confundi a autoridade com competência. Mas esses erros são meus. O senhor não vai usá-los para justificar crimes nem para culpar as mulheres que escolheu colocar no caminho. Isadora sentiu a frase atravessá-la. Era a primeira vez que Vicente assumia publicamente o dano sem exigir que ela dividisse a responsabilidade. Augusto riu com desprezo. Ela o transformou num homem que pede desculpas diante de empregados. Vicente retirou do bolso o anel presidencial que buscara no apartamento antes de chegar. Colocou-o sobre a mesa, ao lado da carta de Otávio. Não, ela me mostrou que eu já era um homem pequeno quando precisava deste anel para parecer grande. Augusto encarou a peça como se o filho tivesse colocado o próprio sobrenome no chão. A queda de Augusto não aconteceu num único gesto teatral. Aconteceu em camadas. 2 conselheiros pediram a suspensão da coletiva. Um banco comunicou que apoiaria a auditoria completa. O Departamento de Conformidade preservou os servidores e afastou Gustavo, cuja localização fora confirmada numa casa de campo pertencente a uma empresa ligada ao fundador. Quando os seguranças se aproximaram do palco, Augusto não foi arrastado nem algemado diante das câmeras. Apenas recebeu a notificação de afastamento temporário e percebeu que ninguém mais obedecia ao movimento de sua bengala. Ainda tentou ferir Isadora uma última vez. Você acredita que venceu pelo seu próprio mérito? Ela se aproximou o suficiente para que ele a ouvisse sem microfone. Meu pai queria a verdade. Vingança seria destruir o grupo e deixar inocentes pagarem. Eu escolhi salvar o que o senhor usou como escudo. Augusto a observou com um ódio cansado. Pela primeira vez, Isadora não sentiu medo do homem que atravessara a história de sua família como uma sombra. Sentiu apenas tristeza por tudo que ele sacrificara para nunca admitir que estava errado. Quando a coletiva terminou, Marina apareceu na entrada lateral do prédio acompanhada por uma advogada. Não fugira para Salvador. O bilhete no hotel e o embarque haviam sido montados por Gustavo para fazê-la desaparecer da narrativa ou parecer culpada. Depois da ligação com Isadora, Marina percebera que estava sendo seguida e procurara uma antiga colega que a ajudara a sair do hotel sem usar o próprio telefone.
Ela trouxe um dispositivo com gravações das reuniões em que Gustavo a instruía a aproximar-se de Vicente, estimular gastos e convencer o presidente a assinar contratos apresentados como oportunidades exclusivas. Marina não tentou fingir inocência. Eu aceitei dinheiro. Usei a relação com ele. Queria entrar num mundo que sempre fechou a porta para pessoas como eu, confessou diante de Helena e dos auditores. Mas quando percebi que pretendiam colocar tudo no meu nome, tentei guardar provas. Vicente ficou pálido ao ouvi-la admitir que o romance começara como uma missão. Em algum momento foi verdadeiro? Perguntou. Marina sustentou o olhar dele, e a resposta demorou bastante para doer. Eu gostei do que você podia me dar. Talvez tenha gostado de você também, mas nunca mais do que gostei da mulher que eu me tornava ao seu lado. Isadora ouviu sem triunfo. Marina não era apenas vítima nem apenas vilã. Era alguém que aceitara ferir outra mulher para escapar da própria sensação de insignificância. Helena explicou que a colaboração de Marina seria considerada, mas não apagaria sua participação nos contratos nem a tentativa de manipulação. Marina aceitou entregar todos os acessos e responder pelo que fizera. Antes de sair, aproximou-se de Isadora. Eu passei meses tentando entender por que você não lutava por ele. Isadora respondeu. Porque eu confundia lutar pelo casamento com lutar contra mim mesma. Marina baixou os olhos. Eu queria que você me odiasse. Seria mais fácil do que admitir que eu sabia exatamente o que estava fazendo. Isadora não ofereceu perdão. Arrependimento não é a mesma coisa que reparação. Marina assentiu e foi embora com a advogada. Vicente permaneceu no corredor, como se esperasse uma sentença que nenhuma auditoria poderia emitir. Você tinha razão, disse. Sobre Marina, sobre meu pai, sobre mim. Isadora fechou a pasta. Ter razão não devolve os anos. Ele concordou. Eu sei. Pela primeira vez, não acrescentou um pedido, uma justificativa ou uma promessa. Esse silêncio era diferente dos anteriores. Não exigia que ela o confortasse. No fim da tarde, o Conselho aprovou uma administração provisória conjunta para preservar empregos, contratos legítimos e os hotéis ainda saudáveis. Isadora recusou assumir a presidência do Grupo Ferraz. Em vez disso, propôs uma reestruturação independente e a venda de ativos usados apenas para sustentar a aparência de expansão. Vicente seria mantido afastado das decisões executivas enquanto a auditoria avançasse, mas poderia colaborar fornecendo informações e assumindo publicamente seus erros. Alguns conselheiros esperavam que Isadora o destruísse, outros acreditavam que ela usaria a dívida para tomar tudo. Ela não fez nenhuma das duas coisas. Não vou repetir o método de Augusto usando o medo para governar, declarou. A decisão custava caro a Avelar e não garantia que a empresa sobreviveria, mas preservava a única vitória que lhe importava, não se transformar no tipo de pessoa que combatera. Ao sair da sala, Vicente a alcançou junto ao elevador. Você salvou a empresa que feriu sua família. Isadora respondeu sem olhar para ele. Eu salvei as pessoas que nunca escolheram fazer parte dessa guerra. As portas do elevador se abriram, mas Vicente não entrou. Não vou pedir que volte para casa, disse. Também não vou pedir que esqueça. Só quero dizer que assinarei o divórcio sem contestar e entregarei tudo o que for necessário para reparar o dano. Isadora sentiu o peito apertar, não por alívio, mas porque aquela era a versão de Vicente que ela esperara durante anos, surgindo tarde demais. Reparar não significa recuperar, respondeu. Ele assentiu, os olhos vermelhos. Eu sei. Isadora entrou no elevador ao lado de Helena. Antes que as portas se fechassem, o celular de Vicente tocou. Era o hospital. Augusto sofrera uma crise pouco depois de deixar a sede e pedira para falar com Isadora. Ela ouviu a notícia sem se mover. O homem que destruíra seu pai talvez estivesse prestes a oferecer uma última verdade, uma última manipulação ou ambas. Helena perguntou se ela queria ir. Isadora olhou para Vicente, depois para a carta de Otávio dentro da pasta. Vou ouvi-lo, disse. Mas desta vez ninguém decidirá por mim o que fazer com a verdade. Augusto parecia menor na cama do hospital, não porque perdera a autoridade, mas porque já não havia ninguém ao redor disposto a fingir que ela ainda existia. O quarto particular estava silencioso, exceto pelo som regular dos aparelhos e pelo trânsito distante da Avenida Paulista. Vicente permaneceu perto da porta, enquanto Isadora se aproximava sem pressa. O velho abriu os olhos e observou a pasta sob o braço dela. Você trouxe a carta.
Isadora não respondeu à provocação. O senhor pediu para me ver. Augusto virou o rosto para a janela. Seu pai poderia ter sido meu sócio por décadas. Preferiu me enfrentar e deixou a família sem proteção. Isadora sentiu a antiga dor subir, mas não permitiu que ela conduzisse sua voz. Meu pai perdeu empresas. O senhor perdeu o filho enquanto ainda estava vivo. Vicente baixou os olhos. Augusto fechou a mão sobre o lençol. Vim pedir uma coisa, disse. Retire meu nome da investigação pública. Entregarei os documentos que faltam. Isadora compreendeu imediatamente. Ele ainda negociava. Mesmo diante da própria fragilidade, tentava comprar controle com uma verdade que jamais lhe pertencera. Não, respondeu. O senhor entregará os documentos porque são provas. O que acontecerá com seu nome será consequência das suas escolhas. Augusto respirou com dificuldade e indicou uma pequena chave presa à corrente do relógio. Havia um cofre no escritório antigo da Fazenda Ferraz, contendo livros contábeis, correspondências e gravações de reuniões realizadas antes da queda de Otávio Avelar. Não era arrependimento, era um último cálculo. Augusto sabia que Gustavo tentaria atribuir toda a responsabilidade a ele e queria garantir que os demais envolvidos também fossem atingidos. Ainda assim, os arquivos poderiam limpar definitivamente a reputação do pai de Isadora. Por que guardou tudo? Ela perguntou. O velho esboçou um sorriso amargo. Porque homens poderosos não confiam uns nos outros. Guardamos provas como outros guardam armas. Vicente se aproximou da cama. E eu? O senhor guardou alguma prova contra mim também? Augusto o encarou por muito tempo. Você nunca foi perigoso o bastante. Queria apenas que eu tivesse orgulho. A crueldade da frase pairou no quarto, mas Vicente não recuou. Passei a vida tentando me tornar o senhor. Quase consegui. Augusto desviou o olhar primeiro. Isadora pegou a chave, chamou Helena e pediu que a entrega fosse registrada. Antes de sair, ouviu o velho dizer seu nome. Você não vai me perdoar. Ela parou junto à porta. Perdão não é um documento que o senhor possa exigir para encerrar uma dívida. Os arquivos da Fazenda confirmaram o que a carta de Otávio descrevia e revelaram a extensão do esquema recente. Gustavo negociava com executivos, agências e consultores havia anos, sempre sob proteção indireta de Augusto. O plano era provocar uma crise controlada, enfraquecer Vicente perante o conselho e recomprar ativos por meio de empresas ligadas ao antigo presidente. A chegada da Avelar Participações alterara o cronograma. Quando descobriram que Isadora controlava a credora, decidiram transformar o casamento em arma. Marina deveria conduzir Vicente a contratos ruins, alimentar o escândalo e fornecer o rosto perfeito para uma narrativa de traição. Depois, a procuração faria Isadora parecer responsável pelo desvio. Com as provas reunidas, Gustavo foi afastado, respondeu às autoridades e perdeu o apoio dos executivos que prometera proteger. Augusto deixou o hospital sob cuidados médicos e passou a responder pelos próprios atos longe das câmeras. Isadora não celebrou. Quando a equipe confirmou que o nome de Otávio seria formalmente desvinculado das irregularidades antigas, ela foi até a casa da mãe. Dona Celina leu a carta em silêncio e, ao terminar, encostou a testa na da filha. Seu pai não precisava que você vingasse a vida dele, sussurrou. Precisava que você não perdesse a sua tentando consertar o passado. Marina aceitou colaborar, devolveu parte dos valores recebidos e perdeu os contratos que haviam sustentado sua ascensão. O acordo não a transformou em inocente, apenas reconheceu que suas provas impediram o desaparecimento de documentos e ajudaram a responsabilizar Gustavo. Meses depois, pediu para encontrar Isadora num café discreto em Pinheiros. Chegou sem roupas de grife, sem assessora e sem o sorriso treinado que usava diante das câmeras. Não vim pedir amizade, disse. Nem perdão. Isadora esperou. Marina contou que começara a trabalhar numa pequena produtora, longe das empresas ligadas aos Ferraz, e que estava devolvendo o dinheiro aos poucos. Passei anos acreditando que respeito era entrar em lugares onde pessoas como eu eram tratadas como intrusas. Quando Vicente reservou o lume, achei que finalmente tinha vencido. Isadora mexeu o café sem beber. E eu era o preço dessa vitória. Marina assentiu. Sim, a honestidade tardia não apagava o dano, mas impedia que ele fosse transformado em desculpa. Isadora respondeu com calma. Você pode construir outra vida. Só não use a sua dor para justificar a dor que escolheu causar. Marina deixou o café sem absolvição,
mas também sem a máscara que carregara por tanto tempo. Vicente renunciou à presidência antes que o conselho pudesse afastá-lo definitivamente. Vendeu o apartamento, cancelou contratos pessoais pagos pela empresa e destinou parte do patrimônio à recuperação dos fornecedores prejudicados. Recusou a proposta de assumir um cargo simbólico e começou a trabalhar com a equipe de reestruturação sem autoridade sobre decisões. Pela primeira vez, precisava convencer em vez de ordenar. Cometeu erros, ouviu críticas e deixou de procurar Isadora sempre que a culpa se tornava insuportável. Enviava apenas relatórios objetivos sobre o processo de separação e respondia ao que ela perguntava. Quando o divórcio foi concluído, assinou sem contestar bens, ações ou o uso do sobrenome. No cartório, permaneceu ao lado dela por alguns minutos depois que os advogados saíram. Eu pensei em pedir mais uma chance todos os dias, confessou. Isadora segurava a cópia da certidão como quem segurava o fim de uma era. Por que não pediu? Vicente respondeu sem dramatizar. Porque pedir seria outra forma de colocar em você a responsabilidade de aliviar o que eu fiz. Ela o encarou e viu um homem diferente, não curado, não absolvido, mas finalmente disposto a suportar o peso das próprias escolhas. Continue aprendendo a viver sem usar alguém como espelho, disse. É o que estou tentando fazer. A reestruturação do Grupo Ferraz levou quase um ano. Hotéis inviáveis foram vendidos, contratos fraudulentos encerrados e unidades lucrativas passaram a operar com conselhos independentes. A Avelar Participações recuperou parte dos investimentos, mas Isadora recusou a oportunidade de assumir o controle integral do conglomerado. Em vez disso, escolheu o Lume. O restaurante que Vicente reservara para Marina se tornara o símbolo mais doloroso daquela noite, mas também o lugar onde a invisibilidade de Isadora terminara. Ela transformou o imóvel num projeto próprio, com um salão menor, cozinha aberta e um programa de formação para jovens profissionais de bairros periféricos interessados em gastronomia e hotelaria. Henrique voltou depois de prestar depoimento e tornou-se responsável pelo treinamento da equipe. No dia da reinauguração, ele entregou a Isadora a velha chave de madeira da porta principal. Na primeira noite, achei que estava abrindo a porta para a senhora, disse. Hoje entendo que a senhora já tinha encontrado a saída. Isadora sorriu. Às vezes são a mesma porta. O novo nome do restaurante foi escolhido por Celina, Travessia. A noite de inauguração reuniu funcionários, investidores, jornalistas e antigos parceiros de Otávio. Isadora não escondeu mais o próprio sobrenome nem permitiu que ele fosse usado como ornamento. Falou brevemente sobre responsabilidade empresarial, sobre a diferença entre herdar poder e merecer confiança, e agradeceu aos trabalhadores que mantiveram os hotéis abertos durante a crise. Vicente assistiu do fundo do salão, sem lugar reservado e sem tentar chamar atenção. Estava ali porque Henrique enviara um convite em nome da equipe. Quando a cerimônia terminou, ele esperou até que os convidados se dispersassem. Ficou bonito, disse. Isadora olhou ao redor. As antigas flores brancas haviam sido substituídas por plantas brasileiras, fotografias de fornecedores e desenhos do projeto original feitos por ela anos antes. Ficou verdadeiro, respondeu. Vicente tirou do bolso uma pequena caixa e por um instante ela sentiu o corpo endurecer. Ele percebeu e abriu antes que a lembrança do colar se tornasse ameaça. Dentro estava o anel presidencial dos Ferraz. Não quero mais guardar isto. Também não quero destruí-lo e fingir que o passado nunca existiu. Isadora fechou a caixa. Então entregue ao arquivo da empresa. Que sirva como lembrança do que acontece quando um símbolo vale mais que as pessoas. Vicente concordou e não tentou prolongar a conversa. Quando se preparava para sair, Isadora perguntou como ele estava. Era a primeira pergunta pessoal que lhe fazia desde o divórcio. Ele respondeu que começara a terapia, visitava Augusto apenas quando conseguia manter limites e aceitara dirigir por alguns meses uma unidade pequena em Santos, onde ninguém parecia impressionado com seu sobrenome. Estou descobrindo que competência demora mais do que dar ordens. Isadora sorriu de leve. Demora mesmo. Ele olhou para a porta, depois para ela. Não vou transformar isso num pedido, mas ainda amo você. Isadora sentiu a verdade da frase e também tudo que ela não podia apagar. Eu também amei você durante muito tempo. Parte de mim talvez ainda ame. Mas amor sem confiança virou uma casa onde eu não conseguia respirar. Vicente assentiu, os olhos marejados. Eu entendo. Ela continuou.
O futuro não é uma recompensa por você ter mudado, e eu não prometo voltar. Eu sei. Dessa vez, o silêncio entre eles não era punição. Era espaço. Vicente se despediu e atravessou sozinho a mesma porta pela qual Isadora entrara na noite que destruiu a ilusão de ambos. Depois que o último convidado partiu, Isadora caminhou pelo salão vazio. As luzes eram mais suaves do que antes, e nenhuma mesa havia sido reservada para representar posse, status ou exclusividade. Sobre uma delas, Celina deixara a carta de Otávio dentro de uma moldura simples. Isadora leu novamente a última frase, aquela que não mostrara a ninguém. Minha filha, não permita que a injustiça escolha o tipo de mulher que você será. Durante anos, ela acreditara que sobreviver significava evitar conflitos, proteger quem amava e não ocupar espaço demais. Agora entendia que paz não era desaparecer para que os outros permanecessem confortáveis. Paz era poder entrar em qualquer sala sem abandonar a própria voz. Henrique apagou as luzes da cozinha e perguntou se podia fechar a porta. Isadora pegou a chave, olhou uma última vez para o restaurante e respondeu: hoje não. Deixe aberta por mais alguns minutos. Do lado de fora, São Paulo continuava acordada. Ela respirou o ar da noite e permaneceu na entrada, não esperando que alguém viesse salvá-la, pedisse perdão ou oferecesse um novo destino. A porta estava aberta porque, pela primeira vez, a vida diante dela também estava.